Olá, povo de Deus, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar, vamos dedicar o nosso dia, a nossa vida, a nossa caminhada na presença do Senhor. Eu estou com a Bíblia em mãos no Evangelho de João. E o Evangelho de João ele é preciosíssimo para entendermos muitas coisas. Ele é o Evangelho que revela Jesus na pessoa de Deus. No princípio era o Verbo. É assim que o Evangelho começa. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então o evangelista João, ele revela no permear das suas histórias a divindade de Jesus. Os milagres em João não são milagres, os milagres em João são sinais para que os seus discípulos crescem que ele era o enviado, o Messias, o Salvador, o Cristo. Pois muito bem, no finalzinho do Evangelho estão as histórias e as narrativas onde Jesus aparece aos seus discípulos agora ressuscitado. Desde o capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, ele já vai mostrando Jesus na pessoa da divindade, o Deus encarnado. Pois muito bem, quando então ele ressuscita, e já está no corpo glorificado, já não está nos limites que esta existência impõe a todos nós e impõe a Jesus também até a sua ressurreição, fome, sede, frio, a morte, o fim da vida. Quando Jesus aparece ressuscitado, ele aparece fazendo coisas. Então, aquelas coisas que Jesus faz, que mostra e ensina aos seus discípulos no Evangelho de João, elas são por demais importantes, porque revelam o que Deus quer fazer em nós, através de nós, no nosso coração, na nossa história. E uma das revelações aconteceu quando ele interagiu com Maria Madalena. Ali no capítulo 20, 21 estão as histórias, E uma das histórias é o relacionamento de Jesus com Maria Madalena, e foi mais ou menos assim, Maria estava ali debruçada no túmulo, ela já tinha vindo ao túmulo, viu que estava vazio, tinha voltado até a aldeia, até a cidade, chamado os discípulos, Pedro e João correram para lá. Então coisas foram acontecendo, mas ali Pedro e João saíram e Maria continuou chorando e continuou lamentando, quando de repente aparece Jesus ao lado dela e ela chorando, eu imagino, com os olhos marejados de lágrimas, ela vê aquele homem em pé perto dela e aquele homem pergunta: por que choras? Por que choras? Então Maria conta a sua versão da vida, a sua ótica das coisas, a sua interpretação da realidade. E na interpretação da realidade dela, ela dizia: Jesus era meu amigo, ele mudou a minha vida, ele transformou a minha história e ele morreu. Me acompanha no raciocínio, ela está contando isso para Jesus. E Jesus ali olhando, esperando ela ouvir ela falar a sua longa resposta. E por fim ela interage com ele dizendo assim: se o Senhor levou o corpo dele daqui, me fala onde o Senhor colocou, para onde o Senhor levou, e eu vou lá buscar o corpo de Jesus. Então, nesse momento, Jesus fala uma palavra que eu vou chamar de palavra mágica. Jesus olha para ela e chama de Maria. A Maria de Magdala, Maria Madalena. Então, seus olhos se abriram
seus olhos se abriram. Eu acho simplesmente incrível esta percepção a respeito da vida, quando nós estamos caminhando em nossas dores e preocupações e não conseguimos perceber o Senhor perto de nós, conosco, muitas vezes como aquela antiga metáfora das pegadas na areia, muitas vezes nos carregando no colo, mas nós permitimos que as nossas dores falem tão alto que a gente não consegue ouvir mais nada. Nós permitimos que as imagens de tristeza e destruição e de ansiedade e de correria sejam tão grandes e tão coloridas e tão luminosas que a gente não consegue perceber o Senhor perto de nós. Quando Jesus fala com ela dizendo: Maria, Maria, seus olhos espirituais são abertos. E ela começou a ver algo que naturalmente era inacreditável ao seu coração. Jesus em pé, vivo, no seu corpo, mas não o corpo que ela ia carregar, o defunto que ela ia carregar. Corpo ressuscitado, glorificado, não mais com limites. E esta é minha oração por você no dia de hoje, que no meio das suas correrias e ansiedades e talvez tristezas, as tristezas nos tiram a clareza das coisas, que você possa ouvir o Senhor te chamando pelo nome. O Senhor, quando chama Maria pelo nome, o Senhor está dizendo: ei, eu sei o que você está passando, eu sei que não é fácil. Pode perceber, não há nenhuma palavra de cerceamento, de correção, há simplesmente um abrir de olhos, e é isso que Jesus faz na vida do seu povo. Que seja assim na sua vida no dia de hoje, que os seus olhos espirituais sejam abertos e assim a glória de Deus possa aparecer e tudo vai ficar bem. Vamos orar. Meu Deus querido, ó Deus, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós celebramos para dizer que o Senhor é Deus vivo e perto de nós. E agora, Senhor, eu quero clamar, Senhor, por esta comunidade de fé aqui do YouTube. Ó Deus, que esta comunidade possa ter a experiência da proximidade, a experiência, Senhor, do estar perto, a experiência, Senhor, de ter um coração aproximado, ó Deus, da realidade que teu servo e tua serva estão vivendo. Meu Deus querido, abençoa, Senhor, com livramento, com clareza, com direção, Senhor. E seja o que for que esteja gerando a agonia, Deus, que o dia de hoje seja um dia, Senhor, de revelação, que o Senhor está no controle, que o Senhor abençoa todo aquele que o busca, que o Senhor tem o melhor caminho e está, Senhor, guiando a nossa vida, um caminho de vida abundante. Nós nos sujeitamos a Ti, mesmo que não entendamos aquilo que nós estamos passando, nós nos sujeitamos a Ti e assim desejamos viver na Tua bênção todos os dias das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Seja abençoado, meu irmão, minha irmã, um dia de revelações, um dia de abrir dos seus olhos espirituais hoje, tá bem? Em nome de Jesus. Um forte abraço.